A paz do Senhor, meus queridos irmãos da nossa Assembleia de Deus Pernambuco, um abraço a todos, também os nossos amigos do Facebook, do WhatsApp. Por que eu estou dizendo isso? Os nossos amigos, porque esse assunto que eu vou tratar aqui, irmãos, é um assunto muito particular da nossa igreja. No entanto, eu preciso tratá-lo aqui, porque ao mesmo tempo preciso esclarecer aos amigos e aos irmãos da igreja que estão nesse momento entrando em contato comigo, hoje, dia 27 de agosto de 2019, ontem, dia 26, para minha surpresa, eu quero dizer surpresa, impacto, porque eu fui impactado, sou muito humilde para dizer que isso me impactou, e os amigos estão entrando em contato comigo e não estão conseguindo. Por quê? Porque houve um conluio lá no Templo Central, organizado por Ailton Júnior, vice-presidente, pela Pitonisa de Endó. A Pitonisa de Endó é aquela feiticeira que ludibriou Saul lá no livro de Samuel, né? No livro de 1 Samuel. Ela ludibriou Saul que já havia sido rejeitado por Deus, não é, enganado, não é, pelaquela feiticeira, assim como Luiz Mário faz. Ele é a Pitonisa, conhecida hoje como feiticeira, a feiticeira de Endor, dentro da nossa igreja. E juntamente com o advogado Peixoto, altamente desequilibrado, todos conhecem, se juntaram, inclusive pagaram, irmãos, com dinheiro da igreja. E aí eu pergunto à presidência da igreja, é verdade isso? Porque eu não estou afirmando, eu estou dizendo o que os irmãos estão dizendo. Que muitos irmãos foram procurados e receberam dinheiro para alguns inocentemente e outros maliciosamente denunciarem a minha conta no WhatsApp, dizendo que o que nós estamos publicando é fake news, é fake news, é fake news. E eu entrei em contato, irmãos, com o WhatsApp, e o WhatsApp por e-mail me informou que tem razões para manter em definitivo a minha conta banida do WhatsApp. O meu número, 99147060, um número muito antigo, não é? Porque foram muitas as denúncias. Então nós estamos aqui preocupados em esclarecer as pessoas por quê. As pessoas que nos conhecem, conhecem Giovanni Cardoso, que nós tratamos com a verdade. O que nós estamos publicando é a verdade, com provas. Inclusive, estamos sendo questionados na justiça e vamos provar por A mais B, não é? E esses dias, irmãos, nós estamos... a fúria, não é, dos líderes desviados da nossa igreja em Recife é porque eles não suportam a verdade. Verdades estas que tanto eu como os irmãos, nós tentamos resolver e trazer para eles nos gabinetes, mas eles não ouvem ninguém. A presidência da nossa igreja implantou a cultura do terror, do medo, em que pastores, esposa de pastores, quem detém cargo na igreja, vivem aterrorizados, servindo a Deus sob terror, ou seja, fazendo sacrifício de tolo. Por isso que a gente não vê o Espírito de Deus operar na nossa igreja. Esse final de semana agora, irmãos, houve 2 congressos em 2 cidades grandes no sentido de número de crentes, Gamileira e Ribeirão, aonde os 2 pastores, o Laelso Lira e o Daniel, são intrigados. As informações que vêm de lá são essas. Fizeram o congresso no mesmo dia com o objetivo de quê? Para que os irmãos de Gamileira não fossem para Ribeirão, nem Ribeirão fosse para Gamileira. Resultado, centenas de milhares de pessoas nesses congressos e em torno de 15 pessoas aceitaram Jesus no máximo nas 2 cidades. Batismo com o Espírito Santo não houve. Isso é uma vergonha, irmão, para uma igreja como a nossa, uma igreja séria, uma igreja que cresceu no pentecostalismo. Pois bem, meus irmãos, e durante esta semana nós estamos nos desculpando, orientados por pastores sérios e membros sérios da nossa igreja, estes que não podem se pronunciar porque muitos estão no campo, recebendo salário da igreja, e para não serem perseguidos pela gestão do atual presidente, nos passam as informações, e envergonhados, irmãos, com esse print, é um print do WhatsApp do presidente Ailton José Alves. Ele envia para um pastor nosso no interior, que estava acontecendo o evento na cidade, e se levantou uma oposição, que sempre se levantou em posição à igreja, desde o início da igreja. Coisa normal, simples, que se resolve com oração e com sabedoria. E não escrevendo uma mensagem como essa, desrespeitosa às autoridades e a segmentos da sociedade. Vejam o que o presidente da Assembleia de Deus Pernambuco escreveu para o pastor, se referindo às autoridades e às pessoas da sociedade de Pernambuco e daquela cidade em especial. Ele diz a seguinte, abre aspas, é bom aplacar os ânimos para não se transformar em uma guerra religiosa, pois juízes, delegados, prefeitos, vereadores, polícia, ministério público, gays, diabo e os demônios, etc., todos são católicos, lembre-se, viu? Então veja aí, irmãos,
autoridades constituídas por Deus, segmentos da sociedade, nós temos a nossa fé, ensinamos o evangelho da salvação e as pessoas têm o direito de aceitar ou não, têm o direito de criticar ou não, não é? Eu tenho pessoas católicas na minha família, tenho gays na minha família, pessoas de respeito. Diferente daqueles gays que estão aí para tentar mostrar de toda forma que são como homens héteros, para mostrar que são machões, vivem arrumando mulher à torta e à direita. Isso é imoral, isso é indecente. Mas eu conheço pessoas homossexuais, são meus amigos, inclusive na minha família. Mas são pessoas de respeito, recatadas, que têm a sua opção, mas com respeito, respeitando as demais pessoas. E aí o presidente da nossa igreja escreve uma mensagem como essa, que os irmãos publicaram, veio para nós repassamos também, pedindo perdão, desculpa às autoridades aqui atingidas, que foram todos colocados em um mesmo caldeirão, como se fossem diabo e demônios. Então, eu peço encarecidamente aos meus amigos, às autoridades aqui vituperadas, né, tratadas de forma leviana pelo presidente da nossa igreja, que perdoem, nos desculpem em nome dos obreiros e crentes, membros sérios da Assembleia de Deus Pernambuco, que é a igreja séria, os senhores sabem disso. Meus irmãos, eles não estão suportando a verdade. E tudo que nós publicamos, nós temos provas, estão aí, inclusive Ailton José Alves, presidente da nossa igreja, está nos acionando na justiça. Houve uma última audiência, no último dia 15 desse mês de agosto, em que ele faltou, inventou uma viagem, hoje está nos Estados Unidos, se tratando, inclusive os irmãos orem pelo presidente, pelo vice-presidente, são homens que estão doentes, sendo socorridos de vez em quando ao hospital. O Ailton Júnior está tomando remédio controlado, é um homem que perdeu o controle, porque são almas, irmãos, que carecem de salvação, para que não percam a sua salvação. Vez ou outra o presidente está sendo socorrido nas madrugadas. Por quê? Isso é culpa das denúncias? Isso é culpa, irmão, da verdade que está vindo à tona? Não. Isso é culpa da soberba, da arrogância, da prepotência, da forma vil, tirana de tratar os membros da igreja. Os irmãos não imaginam hoje no estado de Pernambuco. São centenas, irmãos, de obreiros que as esposas estão doentes, os filhos revoltados, os pastores passando fome na nossa igreja. E aí eles vêm e aliciam as pessoas, supostamente pagas, como as pessoas estão dizendo, que alguns receberam dinheiro, para bombardear o WhatsApp dizendo que o trabalho do irmão Giovanni Cardoso é fake news. Fake news, irmãos, é aquele vídeo de 6 minutos em que Ailton Júnior gasta 6 minutos mentindo para a igreja há um ano e pouco atrás, quando publicamos aquele contra-cheque de 43 mil reais dele. E até hoje ele não mostrou o contra-cheque verdadeiro. Aquilo é fake news. Fake news é aquela propaganda enganosa, irmão, daquela maquete de mais de 100 mil reais, né, que fizeram lá no Templo Central, enganando a igreja para posteriormente arrecadar milhões de reais, dizendo que iriam construir o Templo Central, o Templo Novo ali. Sabiam que aquele templo não ia ser construído, como nós publicamos que não iria, porque não é vontade de Deus. Deus não está preocupado, irmão, com destaque de homens. E arrecadaram milhões da igreja e até hoje ninguém sabe onde está esse dinheiro. Fake news, irmão, é repassar milhares de camisetas do centenário, comprando lá na loja da irmã Mabel. E aqui eu quero perguntar, Ailton Júnior, é verdade que a sua mãe, irmã Judite Alves, é uma das acionistas da loja da irmã Mabel? Ou se não é acionista, recebe comissão para dar exclusividade às camisetas compradas a 13 reais e repassada para a igreja a 25 reais? São perguntas que nós estamos fazendo. Né? É verdade, Ailton Júnior, por exemplo, que você autorizou liberação de dinheiro, verba da igreja, assim como vocês estão gastando milhões com um escritório caríssimo de advocacia para acionar os irmãos da igreja? É verdade, Ailton Júnior, que você liberou dinheiro, material de construção e autorizou os funcionários da igreja, pago com os dízimos e ofertas da igreja, para construírem aquele prédio de 3 ou 4 andares de Luiz Mário, a pitonisa de Endor, a feiticeira de Endor, infiltrada na nossa igreja, inclusive revestido com cerâmica da nossa igreja? E aí, irmãos, meus amigos do WhatsApp, considerem, aceitem, vejam a nossa igreja Assembleia de Deus como uma igreja séria. Fake news também, senhores, é aquele último batismo que houve no Templo Central, em que os senhores arrebanharam jovens e adolescentes que não queriam se batizar, inclusive alguns já estão até disciplinados e até desviados, porque foram enganados pelos senhores, só para tirar uma foto e dizer 4.000 novos batizados em 8 meses, sendo que a nossa igreja a cada 3, 4 meses batizava crente naturalmente, e o último batismo foi em dezembro de 2018. E nesse mesmo período de dezembro até esse último batismo, enquanto vocês dizem que batizaram 4.000,
Levantamentos feitos por nós e por irmãos aí em Recife, obreiros inclusive, que trabalham aí no Templo Central, dão conta que nesse mesmo período, nessa mesma área onde foi batizado os 4.000, região metropolitana e Recife, saíram da nossa igreja mais de 8.000 pessoas. E dessas 8.000, graças a Deus, muitas foram para outras igrejas com as irmãs ceias. E outros se desviaram, estão no mundo. Parem de enganar. Fake news é as mentiras que os senhores falam no púlpito da igreja, mentindo para a igreja, dizendo, por exemplo, que a Rede Brasil está bem e a Rede Brasil está demitindo, está indo à falência por conta das mentiras de vocês. Fake news é vocês estar dizendo que está tudo bem e demitindo dezenas de funcionários da construção da igreja. Inclusive os irmãos aqui de Garanhuns, se preparem, irmãos. Façam um pezinho de meia, porque a qualquer momento estarão sendo demitidos. Porque os irmãos estão deixando de ofertar e dizimar. E nós estamos dizendo, irmãos, não vale a pena ofertar e dizimar na salva da igreja. Em cidades como Garanhuns, como Petrolina, como Caruaru, como Gamileira, como Ribeirão, como a região metropolitana e o Templo Central. Porque esse dinheiro está sendo usado para enriquecimento de muitos, enquanto muitos pastores estão passando fome. Saia para visitar, meu irmão, minha irmã. O seu irmão aí na sua rua, você vai ver que tem irmã de círculo de oração que sequer um fogão para cozinhar tem. Vá lá e compre um fogão e dê à irmã. Os irmãos, as irmãs dirigentes de círculo de oração, dirigente de campanha, dirigente de adolescente, de mocidade, irmão, estão sendo perseguidos aqui mesmo em Garanhuns, agora esta semana. A irmã coordenadora dos adolescentes, por perseguição e inveja de Cândido de Freitas e da esposa dele. A irmã foi arrancada da coordenação do círculo de oração sem sequer ter oportunidade de esclarecer o porquê e nem eles disseram à igreja o porquê. Está aí a confusão dentro da igreja, as pessoas sabendo por que a irmã foi arrancada, assim como a anterior foi. São pessoas iníquas, pessoas mentirosas, pessoas perversas. E aí, mais uma vez, eu quero pedir desculpa, perdão aos juízes, aos promotores, aos delegados, aos vereadores, aos prefeitos, que muitos, inclusive, são membros da nossa igreja, irmão. O que dizer dos juízes, dos promotores que são membros da nossa igreja e que o presidente Ailton José Alves coloca eles no mesmo caldeirão que o diabo e os demônios e ainda ofende os nossos irmãos católicos? Eu digo irmãos porque não são evangélicos, mas são cristãos católicos. E muitos, a maioria absoluta, nos respeitam. Os padres nos respeitam e nós devemos respeitá-los. Então fica aqui o nosso pedido de desculpas em nome da maioria absoluta dos membros e obreiros sérios da Assembleia de Deus em Pernambuco, não é? Pela loucura desenfreada da presidência da nossa igreja em ofender as pessoas. Isso aí reflete muito bem porque nos púlpitos da igreja, nas suas pregações, eles dizem e chamam as igrejas com a irmã de igrejolas, não é? De barraco da desobediência. Porque eles dizem que quem sai da Assembleia de Deus é rebelde e é desviado. Agora quem chega é santo. Não recebe e não considera os irmãos, obreiros das igrejas co-irmãs. Pastores presbiterianos, batistas, de outras Assembleias de Deus, chegar na nossa igreja, são apresentados, aqui está o irmão fulano de tal, mas não dizem que é um pastor, não dizem a igreja, é muita falta de respeito e consideração. E nós estamos denunciando tudo isso porque não temos dúvida, irmãos, que Deus não está nesse negócio. Haja visto os resultados espirituais medíocres nos grandes cultos organizados pela nossa igreja. Que Deus abençoe a todos e fica aqui, irmãos, a minha informação dizendo que no WhatsApp eu não vou mais usar o WhatsApp, mas estaremos dando apoio aos irmãos, as audiências nós estaremos indo, não vamos recuar 1 centímetro. Agora não vou mais usar o WhatsApp para fazer denúncias, por quê? Porque as informações que eu tenho de Recife é que toda conta nossa do WhatsApp, eles irão denunciar com esse exército que formaram para denunciar o nosso trabalho, não é, ao WhatsApp. Infelizmente o WhatsApp não entra em contato, antes de bloquear, não entra em contato conosco para saber a verdade. Vai lá, simplesmente bane a conta e acabou-se. Que Deus abençoe a todos, estamos mais firmes do que nunca. As audiências estão aí e vamos segurar, não recuamos e não fazemos acordo com líderes corrompidos pelo pecado, líderes que a corrupção ética, moral e espiritual tomaram conta das suas vidas. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.